Olá, sejam muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes ao 10º episódio do Mandela Pod. E como eu prometi para vocês, no primeiro episódio do Mandela Pod, eu trouxe os maravilhosos Janine Vieira e Jairo Vanucci. Nós vamos falar hoje sobre espiritualidade, o poder da espiritualidade, como a gente se conecta com a espiritualidade. E nada melhor do que duas pessoas que trabalham com isso muito seriamente para trazer esse assunto para a gente aqui. Mas, antes disso, claro, eu gostaria de agradecer a presença de vocês dois. Vocês sabem que vocês têm meu profundo respeito e admiração, e não é pouco. Janine já é minha terapeuta holística há 3 anos. O Jairo já jogo com ele desde o quê? 2018? Desde 2018. Foi o ano que eu comecei, inclusive, como oraculista. Jura? Eu fui ver hoje no Instagram a data da minha primeira postagem, 27 de julho de 2018. Uau! Mas eu já atendia antes, né? Sim. Por indicações, eu não usava rede social. Ah, Quer dizer, eu fiz aniversário de Instagram de 5 anos ontem. Que maravilha, gente, parabéns. parabéns. E você foi indicada por uma amiga minha. Aham. Você foi indicada por uma amiga. Foi indicação, né? Você ainda pegou a época das indicações. Sim, que hoje em dia ainda tem, mas nem tanto, né? Ou tem bastante? Muito. Eu te indico no muito. nosso ramo, Janine pode falar sobre isso também. É muito comum a indicação ter um peso maior do que um conteúdo de redes sociais. Claro que hoje em dia um perfil com 100 mil seguidores vive Sim, da rede social, mas a indicação ela tem o seu charme ainda. tem, né? E eu indico muito os dois, tá, gente? Super indico já. Tô aqui no começo do podcast, já indicando os dois, tanto a Janine quanto o Jairo. Eles vão falar um pouco aqui dos trabalhos que eles realizam. E que, assim, foi uma aproximação astral. Eu convidei os dois para fazer uma live comigo no meu Instagram. Eu falei, vocês precisam se conhecer. Não é possível que Janine não conhece Jairo, que Jairo não conhece Janine. Eu vou botar... E os dois virginianos, eu também virginiana, os 3 virginianos. Eu falei, não, tem que fazer essa junção aí, porque eles são muito maravilhosos. E aí, então, eu vou pedir primeiro pra Janine se apresentar pra gente. Eu gosto de fazer o estilo Marília Gabriela. Adoro, gente. Era meu sonho, tá? Janine por Janine. Amei. Vamos lá. Nossa, eu estou muito feliz em estar aqui. Muito obrigada pelo convite, estar com você, estar com o Jairo. É muito, muito feliz, né? Estou muito feliz, de fato. Bem, para quem não me conhece, sou Janine Vieira. Sou terapeuta holística, oraculista, matriz gestora do espaço Conexão Astral Terapias, que fica no Meier. E eu trabalho não só com as cartas ciganas, com tarô, mas também com ferramentas energéticas, como reiki, como cromoterapia, radiestesia, os símbolos angélicos, apometria, barras de axis, enfim. São várias ferramentas bem interessantes, potentes, que ajudam bastante no nosso autoconhecimento, na nossa jornada aqui nessa terra, né, a nossa evolução pessoal. Então, essa é a minha missão de vida e é com ela que eu sigo a minha caminhada. Maravilhosa. E você, Jairo? Jairo por Jairo. Quem é Jairo? Jairo por Jairo. Meu nome é Jairo, pessoal. Jairo Vanucci. O Oraculista Vanucci é o meu perfil lá no Instagram, né? Para quem não me conhece. Eu trabalho quase que exclusivamente com os oráculos. Eu gosto de fazer leitura divinatória, que seria essa coisa do oraculista do inconsciente coletivo, de o que vai acontecer daqui a um tempo, né? Eu vou voltar com a pessoa. Só que, né, eu tô cumprindo essa jornada, eu trabalho com baralho cigano, com tarô. Eu tô trabalhando com tarô desde 2015, foi a primeira vez que eu peguei o tarô, enfiei ele na gaveta. Eu não quis estudar, falei, gente, essa carta aqui não tá me falando nada, tá? Peguei, taquei ele lá. Mas depois eu voltei, né? E é isso, gente. Vamos conversando, vamos nos conhecendo.
Hoje eu também trabalho com outras ferramentas terapêuticas, mas a minha procura é para os oráculos, então me identifico mais como oraculista. Certo, oraculista. Uhum. E aí eu queria saber um pouco da trajetória de vocês, né? Porque ninguém nunca... A gente não tá aqui do nada, né? Do nada que o Jairo é o Jairo, oraculista, e nem que a Janine é a terapeuta holística. Existe uma trajetória e eu queria que vocês compartilhassem com o nosso público um pouco das trajetórias de vocês. Janine, como surgiu Conexão Astral? Bem, Conexão Astral tem uma caminhada bonita, né? Eu vou falar um pouquinho antes do Conexão Astral, que é minha caminhada como terapeuta, mas Sim. ainda não existia o Conexão Astral. Certo. Em 2012, eu entrei numa casa de Umbanda, o Teia, que é uma casa que eu amo. E lá eu fui levada para essa casa, não só para o trabalho mediúnico, né, com as energias de Umbanda, mas o diferencial da casa, exatamente as ferramentas energéticas. Então foi o que me chamou a atenção, que lá eu ia não só trabalhar, como aprender, porque lá eles ministram cursos dentro da área, então foi um chamariz duplo, né? Uhum. E eu comecei essa minha trajetória em 2012 e era uma vida oculta, digamos assim. Poucas pessoas Cara de Jairo. sabiam que eu Sim. trabalhava não só dentro da Umbanda, né, como médium de Umbanda, mas como terapeuta holística. Ficava tudo dentro de um âmbito religioso. E em 2017, as entidades, as energias, né, que me acompanham, fazem parte da minha egrégora, já foram me avisando: olha, seu tempo está encerrando, vamos mudar o rumo, você vai trabalhar de uma outra forma. E eu tive uma resistência, porque eu tinha acabado de ser mãe, eu sou mãe solo. E então, né, como é que você vai largar uma vida, digamos, civil, com carteira assinada e tudo mais, e você vai mudar a sua vida assim? Então, eu tive uma resistência pessoal muito grande, muitas crenças me impediram de seguir de imediato com esse chamado. Mas em 2019, olha o tempo. Olha. Em 2019, eu não tive mais como fugir. Então, eu me preparei durante todo o ano de 2019, fui guardando um dinheiro, fui estruturando. E no dia 5 de dezembro de 2019, eu abandonei toda a vida que eu tinha como produtora de eventos. Sim. E me divulguei como taróloga e terapeuta holística. E a partir dessa data, eu nunca deixei de trabalhar com as ferramentas energéticas e com os oráculos. Impressionante. Sim. Veio a pandemia e nunca me deixaram sem trabalho, sem dinheiro, sem atendimento, sem nada. E o Conexão Astral, ele veio logo em seguida, Sim. né? Em 2019 comecei esse trabalho, no final de 2019, me divulgando. Em 2020 eu estava começando a engrenar, veio a pandemia. Sim. Então, eu fiquei um tempo reclusa, mas em casa eu atendia as pessoas online. E quando eu estava atendendo as pessoas online, essas energias voltaram a me orientar. Ó, você vai ter que ir para a rua, que tem muita gente precisando de ajuda, e você vai montar um espaço. Claro que eu fiquei assustada, né? Eu tenho um filho asmático, já teve várias questões de saúde, então eu vi as pessoas sendo internadas e aquilo era um gatilho muito grande, porque eu passei por aquilo com ele, né? Então eu falei, cara, como é que eu vou largar tudo e vou para a rua nesse momento que a gente não sabia de absolutamente nada? Não tinha vacina, não tinha... Ninguém nem falava nisso, né? E aí eu fui, toda paramentada, parecia uma astronauta. Essa fase. E eu fui e eu entendi como as pessoas estavam precisando. E foi muito interessante porque o fato de eu estar atendendo presencialmente já era parte da terapia. Sim. As pessoas estavam sendo chamadas a sair de casa, dos seus casulos, para irem se cuidar.
Então, o trajeto da casa delas até o espaço já era um trajeto terapêutico. Olha. E aí o trabalho continuava dentro do espaço. E foi nesse período que veio o nome Conexão Astral Terapias. Não só o nome, as cores a serem usadas, as forças a serem trabalhadas, que é muito diversa. Eu falei da Umbanda, mas a Umbanda é uma base, Sim. mas é uma das bases do meu trabalho. Certo. E o meu trabalho não tem nenhum vínculo religioso. Uhum. Ele é totalmente espiritual. É muito além de religiosidade. Realmente é você se conectar com a sua essência, com as divindades, com as forças divinas que existem, que são inúmeras e todas levam a um só fim, a um só caminho. Então, esse é o propósito do Espaço Conexão Astral Terapias. Mostrar que existe uma diversidade de possibilidades de você chegar ao seu eu superior, independente do caminho religioso ou não que você escolha para sua vida. É espiritualismo, né? Total. Né? Esse conceito novo de espiritualidade livre ainda carrega muitos tabus, né? A gente tem que, às vezes, a gente se apoia num rótulo espiritual para poder ter um pouco de visibilidade, eu não posso dizer. Compreensão também. Né? Para ter uma aceitação, era essa a palavra, Também, né? também. Porque eu passo muito preconceito. As pessoas ficam sem entender o que é aquilo que a Janine faz. Questão né? de identitarismo, né? Que ainda tem no meio espiritualista, né? Mas você trabalha como, né? Você joga com uma entidade que vai te falando, você joga incorporado. E não é assim que funciona. A gente vem apoiado assim, por essas egrégoras que ajudam, mas o trabalho espiritualista ele vai além. É muito mais amplo. É muito mais muito amplo. mais amplo do que a gente aprende em várias vertentes religiosas. Não estou falando mal de religião, Sim. muito pelo contrário. Sim. Eu acho que é importante, indico até quando é necessário para as pessoas, porque é um caminho para você se conhecer, para você entender o que acontece com você, né? O que te norteia. É importante, mas é muito além. É muito além. Eu digo que a religiosidade é para nós, humanos, pessoas que estão aqui nesse plano, na Terra. Mas você não precisa disso para você seguir a sua vida e se conectar com tantas forças que existem por aí. Há muitas moradas na casa do Senhor. Olha. Sim. Nossa, babadeira. E você, Jairo, como surgiu aí o seu trabalho? Olha, vou contar do início e vou seguir a linha, porque Janine e você também me conhecem, né? Eu começo a história e volto. Tenho essa dificuldade da linearidade, né? Engraçado que quando eu tô concentrado na leitura pro consulente, eu consigo seguir aquele caminho de começo, meio e fim. Mas quando é para falar sobre mim, isso eu tô trabalhando essa comunicação. Quando eu comecei, que eu ganhei o meu primeiro tarô, eu tava num amigo oculto e eu pedi um tarô de presente, né? Eu falei, gente, eu quero aprender tarô. Quem me tirou, me dá um jeito de me dar um tarô de presente. O tarô completo, né? Sim. E aí minha amiga, no dia, me presenteou. A gente é amigo até hoje, a Jennifer. Eu sempre falo dela, porque foi ela que fez parte da história. E os amigos que estavam ali também fizeram. Foi o primeiro tarô. Sim. E eu, né, peguei aquela curiosidade, né? Quem é tarólogo sabe, né? A gente pega o tarô, não vai ler livrinho, não vai estudar. A gente quer pegar Exatamente. e sair abrindo, né? Tá. Isso é normal de todo... mas eu não sabia um A, né? Isso aqui, eu não sei. E aí eu joguei e não entendi nada, né? Uhum. Depois eu vi que eu ia ter que estudar muito para poder entender.
E é importante falar sobre isso, porque a gente precisa estudar muito. Muito! E é o tempo inteiro estudando. A gente está sempre estudando, sempre se ampliando, né, no conhecimento. Mas E é na investido, época né? também Não tá. vem. É É bom falar disso Investimento, também. E não é um investimento. Investimento financeiro e investimento de tempo. Exatamente. São 2 investimentos. E aí, beleza. Eu tava numa vida profissional, na época, eu tinha perdido. Meu pai ainda estava vivo, né? Mas ele já estava com uma doença, enfim, ele fez a passagem e eu tinha entrado no mestrado. E era como a Janine falou, eu até me identifiquei. Era uma espiritualidade, era um trabalho oculto. Ninguém sabia, ninguém da família sabia que eu jogava, né? Mas não tem como esconder quando você acende o incenso dentro de casa. O cheiro vai para casa toda. Né? Vai, que cheiro é esse? É que só cheiro... um cheirinho bom que eu botei né? aqui. Não, mas eu não gosto desse cheiro, né? Tem um estigma que tinha em relação a isso. Beleza. Né? Fui ali nos meus estudos, vinha um amigo querendo saber se a mãe amigo, saber se o ex ia voltar, eu ia lá ver. Essas coisas básicas, né? Mas eu lembro do primeiro jogo remunerado que eu fiz. Foi bem antes de 2018 que eu comecei, acho que foi em 2016. Eu trabalhava na Dengue, eu era agente de endemias, era contratado da prefeitura. E o meu chefe do setor pediu para olhar as cartas para ele e me pagou R$70. Olha! Meu chefe pediu. Eita. Meu chefe, né? E olha que a gente teve uma relação boa, mas era um chefe carrasco lá. O pessoal tinha aquele estigma de chefe carrasco. Sei. Mas ele falou, eu vi você comentando que você joga, eu quero que você jogue para mim. Aí eu falei, tá, eu jogo. Ele, quanto é? Aí eu Precificação é um caso muito sério na nossa área. Essa coisa de dar o preço, quanto vale o seu valor? É uma questão. E ali já foi o primeiro baque, né? Aí eu pensei no valor, né? Aquela cabeça, eu falei, joguei R$70. Né? Essas coisas ficam marcadas, né? Ainda mais pra gente que é virginiano. E aí, beleza, fiz o jogo, a gente falou da vida dele toda, das histórias de amor, né? Amor é um tema recorrente. É isso que eu ia perguntar, né? Muito. Né? É o top, é o primeiro, né? Primeiro lugar. É o primeiro lugar. Eu acho que é o top 1. Top 1. E é graças a ele que o meu trabalho se manteve. Assim. E aí ali foi uma porta, né? Eu falei, então já sei quanto que eu posso oferecer e as pessoas vão aceitar. Aí eu botei esse preço, mas eu não tinha lugar, eu morava num quartinho na minha casa, não podia atender online, não podia fazer nada, né? Só que eu já estava procurando coisa, né? Pra sarna para me coçar, espiritual, né? Eu tinha uma amiga, minha amiga Bárbara, que foi também uma parceria que foi muitos anos ela me ajudando nesse trabalho aqui. Sim. E ela é aquela amiga que todo mundo tem. Jairo, tem uma cigana, ela daqui do Meia, perto lá do espaço. Tem uma cigana que ela faz uns de banho babadeiro. Quem não tem essa amiga, né? Todo se não tem, é porque você. É você. Se não tem. Tem uma cigana. É o nome da cigana é Cigana Rose. Né? Fui até no terreiro dela depois de um tempo. Aí fui lá. Aí comprei um banho, né? Foi um banho caro assim na época. Pensa há 6, 7 anos atrás, dá R$50 num banho, né? Nossa. Foi um banho. Era um vidro Mas cheio era o de banho, coisa. né? Era o banho. Mas banho pra quê? Banho de virada de ano para dinheiro. Vinham com várias camadas. Parecia, como é que fala? Um pote cigano. Os ingredientes tudo arrumadinhos. Tinha um sabonete em forma de trevo. Era uma coisa linda. Comprei o tal banho. Tomei escondido de madrugada, fervendo panela para ninguém ver, né?
E levei para tomar. Tomei o banho. Aí eu estava já no mestrado, começando. Meu contrato com a prefeitura tinha acabado. O prefeito abençoado não renovou. Estava na rua, cheio de dívida. Fiz o banho. E aí não deu nem 30 dias. Apareceu uma bolsa de mestrado para eu pegar. Que eu trabalhava, não precisava. Mas aí surgiu lá, né? Conversei com o meu orientador, dei uma conversada que ele queria ajeitar a bolsa para outra pessoa. Mas aí, sabe como são as coisas, né? Eles lá já estavam... Eu falei que eu estava disponível e deixei o banho fazer o trabalho dele. E eu consegui. Foi o dinheiro daquele 1 ano de bolsa que eu recebi para eu sair da casa da minha mãe. Juntei com um amigo, aluguei minha casa. Olha. Né? E foi o começo de toda a macumbaria, desculpa. Pro bem, gente. Sim, é pro Nossa, bem, gente. Eles são mega do bem. Foi uma coisa assim, porque lá eu podia acender meus incensos, eu podia acender minhas velas. Eu via, como eu não tinha ainda casa, eu entrei pra Umbanda, mas foi depois. Eu olhava na internet algumas coisas e ia fazer. Muitas coisas eu tinha intuição, vou acender uma vela para isso, para aquilo. E fui terminando lá o meu mestrado. Foi um processo difícil terminar, porque passei por alguns problemas para entregar o texto. Eu já falei com a Janine sobre isso, acho que não falei totalmente, né? Eu comecei a virar dentro de casa, virar nas entidades. Caramba. Sem estar na casa de Umbanda. Porque eu comecei a aprender a colocar, né? Eu via as firmezas, vou acender para um preto velho. Aí tinha um amigo meu que é bruxo e ele falou, já, você quer acender? Faz isso, 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 isso. Aí eu botei as velas lá na varanda. E aí tá uma dor aqui. E eu A dor nos quartos. A dor começou a doer. Aí eu comecei a encurvar. Quando eu vi, eu fechei o olho e meio que fui teletransportado para outro lugar. Né? Foi uma coisa de louco. Acho que eu cheguei a comentar com você sobre isso. Não. A minha primeira incorporação foi dentro de casa, foi com o meu preto velho. Caramba. Não foi nem com cigano, não. E eu fechei o olho e vi lá um lugar que tinha um céu roxo. Vou falar. Gente, não precisa acreditar se não quiser, tá? Foi minha experiência. Céu roxo, tinha uns planetas assim flutuando. Um chão cheio de florzinha branca. Tinha umas casinhas bonitas lá. Umas casinha parecendo aquelas casinhas antigas. Sim. Né? E dá pra ver os velhinhos sentados nas portas, assim. E aí eu deitei naquela erva, ele me mostrou. Depois eu abri o olho de novo, eu tava no meu quarto. No meu quarto não, na sala da minha casa, deitado. E ele falando na minha cabeça. Falou que eu já nasci sabendo incorporar, que eu não precisava aprender, não. E começou ali. Aí, de vez em quando, aquela entidade pedia caminho, eu botava as coisas e virava. Sendo que eu já estava estudando tarô, voltei pro tarô. Voltei pro baralho cigano, um baralho que eu tinha ganhado do meu ex. Foi um presente de reconciliação. E aí eu tirei da gaveta esse baralho e tirei o tarô e comecei a estudar com mais profundidade os oráculos. E eu não estava, assim, apesar de eu estar terminando o mestrado, a bolsa já tinha encerrado o período. Foi entregue na prorrogação meu texto. Muito difícil. Então, eu não tinha dinheiro. Eles mandaram, né? Eu também aprendi a fazer o altar cigano, então recebia muitas mensagens deles. Começou a mandar botar a mesa, que eles iam trazer os clientes. Eu não entendi o que é botar a mesa. Não, é forrar, igual que a gente fez aqui. Forrar, preparar os baralhos que eles iam mandar. Aí a minha amiga, Carol, né, amiga de anos, que estava no dia que eu ganhei meu tarô. Ela era uma das minhas amigas. Jairo, eu te indiquei para duas amigas minhas lá da escola que eu trabalho. Olha. Pedagoga, né? Manda logo o professor. É. Duas amigas dela. E eu atendi.
Eu acho que eu cobrei... Ó, gente, eu sei igual do preço marca, né? Marca. Eu cobrei R$ 120 de cada uma. Eu não tinha R$ 1 no bolso. Caraca. Aí foi. Aí eu vendi. E era aquela coisa tão simples que eu tava na sala, numa mesa, sentado. Na varanda e na cozinha tava o povo conversando, veio a minha amiga nossa com elas. Sim. E o Robson, que morava comigo na época, tava todo mundo lá fazendo as coisas, né? Que a casa não ia parar. E eu atendendo elas duas. E foi ali que começou. Essas duas me mandaram uma. É assim. Depois essa uma que morava lá em Ramos, eu fui na casa dela várias vezes fazer atendimento na casa dela. Olha. Ela é podóloga, né? Eu fui lá e acho que eu fui lá em Ramos umas 3 vezes para atender ela e uma outra moça que não podia se deslocar para Caxias. E aí vieram outras indicações, outras coisas, mas ainda não era sustento. Sim. Tá? E aí eu botei na cabeça que eu tinha que arranjar um trabalho. Eu não tive essa coisa da Janine de, vou chutar o balde de uma vez, não. Eu demorei. Demorou, mas eu mas também. Chutou. Mas chutou. Foi necessário, né? Os dois. Foi. Porque eu era design gráfico, então eu fazia muitos trabalhos de design, eu tinha uns clientes ainda. Ali eu dispensei os clientes, porque eu não estava dando conta já, não estava com cabeça, na verdade. Sim. E eu fui ver um emprego de pedagogo num curso, esses cursos que formam pessoas para concurso, eu esqueci. Sim, preparatório. Você é pedagogo. Eu sou pedagogo, formação pedagogo. Aí eu fui lá, não, vou voltar para minha formação, eu estou no mestrado, eu tenho que valorizar essa trajetória agora, né, com a pós. Fui lá, não foi nada do que eu imaginei, porque eu achei que eu ia ficar numa salinha, coordenando, porque eles me contrataram para ser pedagogo. Me botaram num lugar para panfletar papel. Oi? Isso mesmo. Oi? Nossa, pedagogo tem que panfletar, gente. Vesti a blusa do preparatório e fui panfletar papel. Olha. Aí tava tendo uma aulinha, né? Esses preparatórios fazem essas, tipo, mais aulas em lugares para atrair adolescentes, né? Que é o foco deles. E povo para fazer prova para ESA, etc. E eu fui numa porta de um. E o cara que tava lá dentro se empombou comigo de um jeito que eu era do concorrente, entendeu? Eu tava indo panfletar na porta do concorrente. Você também, né? Eu não sabia, né? E o fulano mandou a gente pra cá, vamos fazer. Era assim, aquela coisa. Entra aquele monte de gente no carro e vai. Igual político. Igual pra político, sim. E fui. Aí eu me empombei também, que o homem veio com desaforo pra cima de mim. E falei pra menina que tava comigo, eu vou embora. Eu vou embora agora. Aí ela, mas vamos terminar aqui, que ele vai pagar a tua passagem. Não, precisa pagar, não. Tirei a blusa, fiquei sem blusa na rua. Botei minha blusa que tava guardada. Eu vou embora, tá? Agradece a ele, depois se ele me ligar eu agradeço. E tchau. Entrei no ônibus e voltei pra casa. Ali acabou. Acabou o trabalho formal pra mim ali. Eu ainda depois voltei, né? Mas aí é outra história. Sim, mas você já que eu entrei pela porta da frente. Foi uma outra coisa. Mas esse trabalho, assim, de como é que eu posso dizer, né? Porque tinha uma energia ali de... Eles querem pegar pessoas capacitadas, pessoas boas. E por ser um mercado da educação muito defasado para quem não tem para quem não tem experiência, para quem ainda não conseguiu a luta do concurso público, para quem não passou por isso. Então eu me vi eu voltei para casa, mas eu voltei feliz. Eu falei, não é isso que eu quero. Aí eu vou viver das cartas.
Só que aí era todo dia meditando lá, né? Falei, vou meditar, vou mentalizar com o meu povo. Esse mês, cigana, que eu vou começar, porque virginiano não tem paciência. Não, Todo, não tem. Todo Não. dia perguntando. Aí vinha a resposta, não. A gente às Ai. vezes toma uns coió, E né? toma. E eu tomei. Não. Porque a gente também é controlador. Aham. Tem Aham. que ser do jeito que a gente quer. E a vida já toda hora mostra que não é do jeito que a gente quer. Mas mesmo assim a gente insiste A vida não é esse morango, em não. querer que a gente, entendeu? Controlar as coisas. Mas enfim, Aí eu prossiga. ficava, mas vocês falaram que tinha... Ali, não, agora não. Aí eles vinham muito bravos, né? Claro. Termina teu negócio. O negócio era o mestrado. Termina, conclui, que já tinha passado o prazo. Aí eu me empombei, fui acender pro povo de rua, que eu nunca tinha acendido na vida, Eita. né? Mas você já tinha ido a algum centro antes de você... Eu já tinha ido, mas eu não tinha conhecimento de fazer as coisas. Ah, entendi. Eu ia de orelhada, né? Eu olhava... Você ia como assistente, né? Você frequentava, mas não Frequentador. era de nenhuma casa. Não, eu ia como assistência. Assistência, é. É, como Para consulente. assistente, é assistência. É, Ah, tá. como consulente. Como eu vou. Uhum. É. Hoje, ainda não vamos entrar nisso. Opa. E aí mas eles não ensinavam muita coisa não, né? Eu via assim eu ia, né? Eu falava, essa vela aqui é de Exu, essa é de Pombagira. E sempre não se coloca só para um, coloca para os dois. Sim. Coloca uma vela para cada um, se cuida dos dois. Era o que eu sabia, era tudo que eu sabia. Eles gostam de beber aguardente, cachaça, 51. Elas gostam de beber um champanhe. Lá fui eu comprar champanhe, comprar isso. Eu precisava resolver o mestrado e não estava sabendo como. Sim. Claro que eu tinha orientação, mas eu estava com a cabeça totalmente fora do lugar. Tinha acontecido muita coisa me impedindo de resolver aquele problema. Aí foi a mesmo terror que foi com o vovô, foi ali que começou Sim. a vir uma energia. E eu virei, sentei, e ele ficou falando as coisas na minha cabeça. E ficou falando assim, olha, você vai fazer isso aqui, ó. Escreve isso que eu vou te falar lá no trabalho. Aí começou a falar as coisas que eu ia escrever. E eu guardando, mentalizando, né? Sim. Bababá, bababá, ele falando no meu ouvido. Eu sentado, mas sentindo a emanação. Eu mandei pro meu orientador, porque eu não sabia por onde começar. Eu escrevi tudo do jeito que ele me orientou. Ele é a entidade. A entidade, o Tranca-Ruas. Hoje eu sei quem é. Rua. Tranca-Ruas das 7 Encruzilhadas. Ih, Laroí. Laroie. E ele falou assim. Ele falou, vai lá, escreve isso aí. Escreve isso tudo aí. Faz isso, faz do seu jeito, no seu tempo, mas faz, entrega, que o prazo está passando. E era totalmente diferente do que eu já tinha pronto. Eu tinha um capítulo pronto para corrigir. Uhum. Era outro projeto. Eu falei, eu vou ter que matar o meu capítulo. Sim. Aí eu peguei, fiz, mandei pro meu orientador, ele veio bravíssimo. Eita, porque eles não gostam aqui muito em cima da hora, não. Ele cara. bravíssimo. Foi uma briga, foi um pega pra capar. Mas eu defendi, ele corrigiu mesmo assim, meu orientador aceitou. Ele corrigiu. Aí, a partir dali, nasceu um projeto que foi pro final, né? Que conseguiu aprovação e tal. Foi ali. Então, o Exu deu esse pontapé para eu resolver esse problema. Olha. Que tava sem solução. Porque aquele texto que eu tinha feito não tinha coração nele, não tinha nada. Ele não ia me levar para lugar nenhum. Sim. Isso já aconteceu com você, né? Já. Algumas vezes. E eu falei, gente, meu Exu até orientador ele virou. Cara. Beleza. Fiz. Foi Chico Xavier ou Divaldo, Uhum. que tinha também um mentor que auxiliava nas provas, na escola.
Acho que foi Chico. É? Não lembro se foi Chico Xavier ou Edivaldo Franco. Que aí tinha um mentor que auxiliava. E ele foi confrontado em sala de aula, até que ele provou em sala de aula que ele realmente estava intuído, e aí com aquele desespero, né? Nossa. Mas eles fazem isso, né? Fazem. E eu não tinha experiência com mediunidade de incorporação, nem vidência, nem audiciência. E foi. Então, depois que eu terminei, só para concluir, né? Porque era para eu me apresentar, eu já tô contando. Não, mas é isso aí, era o caminho, sua trajetória. Jairo, sou do Jairo. Jairo por Jairo. Jairo por Jairo, gente. Tá tudo bem. No final das Vamos contas, comer pizza, tá, gente? eu entreguei, eu fiz a minha defesa. E fiz, né? Fui lá, né? Entreguei. Ouvi deboche do orientador, porque não foi o projeto, né? Teve muita mudança. Mas foi um projeto bem avaliado. A banca orientadora gostou bastante. E foi mestrado em educação? Foi Educação, Cultura, Comunicação e Periferias Urbanas, pela FEBEF. Ah, FEBEF. Pelo programa da Caxias. FEBEF. Você quer 4 queijos ou calabresa? Não, pode Ele ser ou você quer 4 queijos? Pode ficar com esse seu. E no final das contas, foi um mestrado muito bom, não me arrependo de nada. Eu tive uma base muito boa ali. Obrigada. Mas no mês seguinte dessa aprovação, não sei o que aconteceu. Aí tem mais uma historinha, né? Porque não foi do nada que eu vivia da cartomancia, não. Porque acabou isso, eu fui para uma casa de Umbanda aqui na Madureira. Madureira é o lugar, né? Casa do Caboclo Sete Flechas. Madureira é babado. Madureira é. Casa do Caboclo Sete Flechas. Não lembro o nome da casa, mas era do Caboclo Sete Flechas. Fui eu, a Bárbara, né, que eu tinha comentado, que ela que me levou lá, porque ela falou que lá tinha... Jairo, lá tem um babado forte. Eu conversei com uma Erê, que eu precisava sair da casa da minha mãe, e ela disse que ia me ajudar. E aí, depois de um mês, apareceu a casa que eu precisava para eu alugar no preço que eu podia. Foi a mesma que indicou a cigana. A mesma que indicou a cigana. Ah, tá. Ela é a amiga que indica pros lugares. Todo mundo tem essa amiga, na verdade. Eu sou essa amiga e tem uma outra amiga assim também, que é a Débora, minha comadre. É a Bárbara, de novo ela. Vamos lá, vamos. Eu sou a que indica. E foi a Grazi, que é nutricionista, que era amiga dela. A Grazi, a gente conversou e tal. Eu falei com ela que eu jogava a carta quando eu estava voltando de lá. Ela falou, vou lá na tua casa. Aí ela foi lá em casa. Eu não cobrei nada delas nesse dia. Eu sei que seu tranca-rua virou. Foi ele que fez tudo. Conversou com ela. Falou um monte de coisa que ia acontecer na vida dela. Que ela ia arrumar casa. Ela, eu nem tava querendo comprar casa agora. Não, você vai ter casa. Tranca-rua sendo tranca-rua, né? Sim, eles são... Pá. E aí ela terminou, a gente ficou 1 hora com a entidade virada. Essas coisas que... Assim, eu falo para alguém que é do axé dentro de uma religião, eles não gostam muito por conta de eu, na época, não seguir nada e fazer as coisas de orelhada. Tem esse problema. Tem. Tá? Então a gente pode entrar nisso depois, que a Janine acho que pode falar sobre isso melhor. Né? Que é o problema do preconceito, de certa forma que tem, mas... Aí eu fiz isso, e aí no final, quando acabou a consulta, essa menina, a Grazi, ela tinha feito algumas coisas no Instagram dela, ela teve um marketing digital com ela, e ela falou, Jairo, seu trabalho é bom a nível Brasil. Com certeza, concordo. A nível Brasil. E não sei o que, você precisa divulgar. Perfeito.
Aí eu Zero falei, defeitos. amiga, então, eu não sei nada de internet, eu não sei fazer nada no Instagram. Ela, então, Jairo, eu contratei uma equipe para me ajudar no meu perfil e tal. Hoje eu tô com quase 20 mil seguidores e tal. Era uma outra época, né? 2018. Que eu Tinha falei. muito, é como se tivesse 100. Sim. Era uma outra outra fase. O Instagram tava num outro momento. E ela falou, anota aí. Ela mandou pegar um caderninho. Uhum. Anota aí. Você vai fazer isso. Eu fiquei com aquele caderninho. Todo dia você tem que fazer isso aqui. Pra Tá, crescer. pra crescer. E eu fiz. Fiz por 6 meses. Direto. Depois eu cansei também, Claro. porque Então. veio muito... No primeiro mês eu já paguei... Ah, não Quero mais não. mais. Ah, cansa sim, gente. Cansa. Cansa por que cansou? Claro. No primeiro mês eu já bati o aluguel da minha casa com o dinheiro de carta. Olha. No primeiro mês, no menos de 30 dias. Aí a mãe me ligando, já quer ajuda pra alguma coisa? Não, mãe. Tô resolvendo aqui. Nem contei pra ela que era cartomante ainda. Ah, ela não sabia? Não. Era oculto ainda o É o trabalho. oculto. Era o quê, então? Ela achava que você tava Tava dando jeito. vendo o quê? Não, ela sabia, mas não queria enxergar. Ela sabia. Acontece tá. muito. No fundo, ela sempre soube que você era médium. Ela sabia, mas... Entendi. Enfim, Sua mãe era de outra vertente religiosa, né? a minha mãe não tem religião definida, mas foi criada em lar evangélico. Minha avó era evangélica, Então é isso também. da Igreja Batista. Explica bastante coisa. Explica. Uhum. Uma outra doutrina, né? Mas tudo bem, né? Minha mãe nunca foi que virou membro, essas coisas não. Aí ela falou, você precisa de dinheiro? Não, mãe, precisa não. Consegui aqui, dei meus pulos. Você já foi assim. Paguei. Aí no segundo mês veio mais clientes. Aquilo que a minha amiga indicou foi o pulo do gato. Quer dizer, o Exu resolveu a vida dela, trouxe ela para resolver a minha. Quer dizer, a resposta chegou. E aí começou os atendimentos. A Tatiana veio por indicação, porque ela é a nossa amiga em comum. Amiga. E ela também... E aí começou a crescer, começou a vir gente do Brasil todo. Eu sentava, às vezes, era 10 horas da manhã, eu terminava 10 horas da noite. Caramba. Pegando cliente um atrás do outro. A gente já teve essa fase, Muito. né? Era direto. Eu começava 8, 9 horas da manhã, só acabava 8 da noite. E era assim, quase todos os dias. Caramba. Sábado eu chegava para trabalhar 9, saía de lá às 7, porque o prédio fecha às 7. E era corrida, assim, era direto. Gente. Agora que a gente vai, com o tempo, vai aprendendo, vai organizando o tempo, vai se colocando limites também, né? Importante. Isso vem com o aprendizado com o dia a dia. Mas se você deixar o fluxo seguir, é isso que acontece. E há uma exaustão, uma drenagem de energia muito grande, né? Isso que eu ia perguntar, né? Existe esse Sim. Existe. desgaste. Existe um desgaste muito grande. Então, isso também tem que ser pensado, tem que ser pontuado. A gente tem que se colocar esse limite, né? Que é uma troca. Toda pessoa que a gente atende, toda pessoa que a gente dialoga, é uma troca energética, Sim. né? Independente de você estar trabalhando com as terapias ou não. Há essa troca. E você ainda tendo essa sensibilidade mediúnica, tendo um trabalho voltado para a espiritualidade, a troca se intensifica. Sim. Então tem que ter cuidado, tem que fazer as firmezas, tem que fazer as orações, tem que fazer os banhos, apesar que muitas vezes a gente deixa para lá, mas aí toma uma rasteira, volta. Porque, né? Eles mesmos já falam, cadê? Mas é por conta do cansaço, né? Não. E agora eu quero sentar, quero respirar. E, opa, mas e aí? Tomou um banho? E aí? Fez a oração de proteção? E aí? Fez não sei o quê? É uma disciplina. Sim. É uma vida que exige um uma resguardo. disciplina. Tem os resguardos, enfim, mas a disciplina faz parte do caminho que nós escolhemos e aceitamos, né, seguir. Sim. Depois, só para fechar, eu
eu entrei numa casa que eu fiquei 5 anos, agora já saí. Sim. Que foi que também me deu base. Aprendi muita coisa, aprendi a fazer as firmezas certinho e tal. De Umbanda. De Umbanda, dentro da Umbanda. Uhum. Então foi isso. Mas isso que a Janine colocou do resguardo é importantíssimo. Porque é muito fácil você pegar um problema da outra pessoa e trazer aquele problema para você. Por conta da gente... A gente tá ali, a gente absorver aquilo. Sim. Tem que ter um certo nível de empatia, mas não excessivo. Tem que ter um limite. Tem que ter um limite. Exato. Até para não se envolver muito também nas histórias, né? Porque vocês devem receber muitos relatos. Então, se vocês se tiverem empatia com cada história, com cada situação, vocês não vão conseguir... A empatia vem, né? empatia Porque é é uma coisa, genuína. Mas, assim, o envolvimento é que tem que ter um limite ali. Tem que ter um limite. Porque senão você se coloca no lugar da pessoa, literalmente, para tirá-la daquela situação. E aí? Como é que você fica? É. Porque Entendeu? as pessoas procuram muito também nessa parte da dor, né? Quando a pessoa tá precisando... Mas É assim, né? É assim que a gente... É vamos muito combinar. normal. Nós somos assim, né? Seres humanos. A gente Quando a gente procura tá bem, na dor. A espiritualidade, o espiritualismo tá... A gente não liga. Uhum. Quando a Vai gente o calo precisa, quando o calo aperta, aí a gente corre. Exatamente. E o que não é o certo, né? Não, sabe não que é não o é o correto. Mas é a escolha de cada um, né? Isso faz parte do aprendizado. Acho que é um aprendizado coletivo até. Agora, você, no Conexão Astral, você tem vários serviços, né? Vários. Inclusive gente, ela tem também o benzimento da vovó. Sim. E eu também. De milhões. Tenho o benzimento da vovó e vovó me colocou para benzer também. Então, hoje eu sou benzedeira. Ah, é? Você tá benzendo Sem a vovó. Sem a vovó? Sem a vovó. Olha. Eu revezo com ela. Um mês sou eu benzendo, outro mês ela benzendo. Esse agora em agosto será eu. Eu e as minhas duas parceiras lá, que é a Ana Paula e a Jordane. Olha. É um trio que vovó Maravilhosos. coloca para trabalhar, porque a Ana Paula faz todo o ancoramento antes do atendimento da vovó. Sim. A Jordane, que é minha irmã, Sim, sim. ela me cambona e eu fico ali com a vovó, né? Sim. E no dia que somos nós, né, com a cara limpa, digamos assim, temos que continuar trabalhando juntas. E o benzimento é feito por nós. E eu tive minha estreia foi no mês retrasado e foi incrível, assim, o retorno que eu tive. Incrível. Ah, eu quero. Foi muito bonito, assim. Eu tive mais orientações, porque ela vai orientando, mas de forma intuitiva. E eu lembro que ela foi me orientando, olha, faz oração para criança doente. Gente, o que é isso? Não tem criança, ninguém me mandou o nome de criança. Faz oração para criança doente. Aí eu fiz a reza, fiz o benzimento, orei, que ela pediu, porque ela usa salmos também, enfim. Uhum. E aí, no dia seguinte, os retornos foram chegando. Janine, me senti assim, me senti assado, foi ótimo, papapá. E chegaram 2 pessoas falando, né, pessoas diversas, que tinham crianças internadas. Olha. E que elas colocaram o nome no benzimento. E é por isso que foi orientado de seguir, né? Nossa. Direcionado para essas 2 crianças. Uma, inclusive, já teve alta. Ai, que Graças axé. a Deus. Axé. É maravilhoso, né? Essa energia do benzimento, né? Já levei a Alice para Sim. mais de uma vez. Inclusive, preciso voltar com a Alice. Porque no dia que eu fui, gente, vou contar. A minha filha tem uma dificuldade para dormir, né? A Janine sabe. E aí eu falei, vou levar a Alice. Vocês querem que fale? Esse aqui. Eu vou levar a Alice para receber um benzimento da vovó. E a vovó me deu uma arruda. Foi arruda? Foi um galho de arruda.
Ela benzeu o galho de arruda, falou, bota embaixo do travesseiro dela. A Alice dormiu a noite toda. Eu falei, eu quero vir na vovó todo dia. Todo pra dia ganhar quero esse galho. de arruda pra botar embaixo do travesseiro da criança, porque existe uma dificuldade mesmo com relação ao sono da Alice. Mas é tão importante a gente realmente se conectar, né? Ela faz tão bem e faz parte desse processo de evolução que todos nós temos, né? Sim. E Estamos aqui para isso, né? É isso que a gente não para pensar. Tipo, ok, nasci, saí lá da barriga da minha mãe. Tá, tô vivendo, tô fazendo o que aqui? opa! Deixando a vida levar. Tipo Ou Zeca Pagodinho. Zeca Pagodinho, obrigada. Ou eu vou entender o que eu estou fazendo aqui. Por que eu estou aqui? Né? Qual a minha missão aqui? Exato. A gente não para pensar nisso. Quem Mas sou tem um nesse rolê? propósito. O que a gente está fazendo aqui, gente? Só de férias, passeando, de férias, né? Curtindo. Não, tem um propósito. E o propósito é de evolução. É. Eu costumo dizer que agora que eu tenho essa compreensão, eu não quero mais repetir de ano. Nem eu. Então, todos os BOs que vão aparecendo, eu aceito e vou tentar resolver o mais rápido possível. Também, se repetir de ano, toma uma lapada aí dos mentais. Toma uma lapada. Mas é uma brincadeira, porque, né? Enfim, todos Não, nós claro. estamos aqui em aprendizado. Mas quando a gente sabe o que a gente veio fazer, fica mais fácil. Fica muito mais fácil. Né? Muito mais. Literalmente a vida passa a fazer sentido. Que a vida precisa fazer sentido, né, minha gente? Precisa Sim. fazer sentido. Porque se a vida não fizer sentido, você tá fazendo o que aqui então? Nada. Você tá aqui a passeio, como é que é, né? Só ocupando um corpo, uma matéria e vivendo disso, literalmente da matéria. É tipo, quem sou eu nesse rolê aqui, né? É. Que a gente tá aqui de passagem, né? E assim, eu ia pedir pra vocês dois, assim, darem um conselho pra quem está nos ouvindo e quer se conectar com a espiritualidade. Porque vocês trouxeram aqui muitas coisas, né? Tanto a Janine quanto o Jairo. Por exemplo, o Jairo tava falando que ele se conectou com a espiritualidade dele em casa. Não necessariamente frequentando um espaço. E a Janine também, né? É importante, ela tem o espaço dela, mas não necessariamente a gente precisa ter um espaço, frequentar um espaço para se conectar. Vocês dois trazem muito isso. Então, eu queria que vocês falassem um pouco para o nosso público, assim, o que a gente precisa fazer para a gente realmente se conectar com a nossa espiritualidade, com o nosso eu, né? Para a gente seguir nessa jornada tentando a evolução. Então, eu vou falar duas coisas. Uma sobre desenvolvimento mediúnico e outra sobre conexão com a espiritualidade. Tá. São vertentes diferentes, porém podem se encontrar, tá? Para desenvolvimento mediúnico, eu geralmente aconselho você procurar uma casa espírita, espiritualista, porque dentro desses ambientes há um ancoramento de energia. Entendi. Então, dentro do ancoramento de energia, há uma espécie de blindagem para que nenhum zombeteiro, nenhum espírito, né, negativo venha e se aproveite daquele campo que você está abrindo. Certo. Entendeu? E a partir disso, você vai estudando, exige estudo. Exige estudo. Isso é importante pontuar. Vai estudando, vai se conhecendo, vai conhecendo as energias que se apresentam e assim vai se desenvolvendo mediunicamente. Acontece de você, de repente, ter uma incorporação ou sonhos premonitórios sem estar dentro de um ambiente religioso? Sim, como Jairo, como Sim. comigo também acontecia desde criança, desde os meus 6, 7 anos. Eu também sonho. Né? Pois é. Então, acontece. É comum? É comum, mas para você entender sobre, é interessante você estar dentro de um ambiente protegido. Agora, sobre se conectar com a espiritualidade, não precisa estar atrelado à religiosidade. Sim. Então, eu sempre falo, sempre indico a meditação. Que legal. Meditação amplia o nosso olhar, amplia o nosso horizonte, amplia nosso campo
magnético e faz também a gente também se desenvolve mediunicamente através da meditação, né? Tem para vários fins. Mas quando eu sempre gosto de falar da meditação do vazio. Quando você para, silencia e começa a se escutar, o vazio é o externo e começa a se escutar. Aquele momento você vai começar a se conhecer, a se perceber, a entender como é que você está, como é que seu corpo está vibrando, o que está passando na sua mente, o que o externo está te afetando. E a partir disso, você vai evoluindo, porque é um trabalho de autoconhecimento. Sim. E você ouvindo a sua voz interior, a sua divindade interna, você começa a se expandir para ouvir o externo. Então, a meditação, para mim, é riquíssima. Eu super indico. Inclusive, né, as pessoas me pediram muito lá no espaço. Eu estou formatando um encontro. É como se fosse um curso, né, de meditação para conexão com a espiritualidade. Oba. Para exatamente você entendendo quem você é, como é que você está caminhando aqui na Terra. Opa, apareceu uma energia aqui. Que energia é essa? Né? Como fazer se aproximar, ou dar um nome, ou, enfim, falar alguma coisa. E assim ir ampliando. E a energia, geralmente, a gente fala muito da linha de Umbanda, de Candomblé, mas, sim, caramba, é muito amplo. Tem gente abessa. Tem, né? Tem gente abessa aí, falando e tentando nos ajudar. Mas a gente ainda não conhece, né? Mas faz parte do processo de despertar. A Janine falou da meditação. Hoje em dia eu não sou tão disciplinado com a meditação. Eu estou voltando. É um hábito que, durante a pandemia, né, eu perdi por conta de não estar com o psicológico adequado. Sim. Quem estava, né, na pandemia? Inclusive, a questão... Depois a Janine pode tocar nesse assunto também. A questão psicoterapêutica, ela não tá... Ela tá, mas ela, ao mesmo tempo, não está incluída na nossa alçada de tratamentos. Ela tá enquanto um apoio, enquanto uma ajuda, enquanto uma mensagem de luz. Ela não está enquanto diagnóstico, enquanto tratamento. Perfeito. Sim. Tá? Então, nosso espaço é esse. É um espaço de trazer uma mensagem, de trazer uma orientação espiritual. Faz esse banho, que esse banho vai te acalmar, vai te ajudar. Só complementando você, o trabalho holístico, eu vou falar mais da minha parte, ele é totalmente voltado para a questão energética e espiritual. Sim. Porque nós aqui... muito, né? Sim, na questão da mente. Nós aqui temos médicos. Então, um médico que cuida da mente, um médico que cuida do corpo. Mas quem cuida da energia? Espiritual ainda tem algumas casas religiosas, mas às vezes o que você precisa não está em casa, em alguma casa. Então, a minha área de trabalho é voltada para o energético e espiritual. Mas vai, amigo. Não, eu queria que você até continuasse. Né? Vou comer mais um pedaço, gente. Porque, por exemplo, vou falar da minha experiência. Eu tenho uma psicóloga que eu precisei durante a pandemia. Eu tive problemas graves a ponto de não conseguir administrar meu trabalho. Quer dizer, o meu trabalho ele quase foi para o ralo por conta de questões psicológicas. Eu estava muito ansioso, entrando em depressão. Isso acontece com espiritualistas, gente. Não somos humano, de ferro. né? São seres humanos, né? E eu precisei de uma pessoa, tô com ela até hoje, a Mônica, que é aquela luz da razão no meio do deserto de loucura, assim, quando eu tô... Peraí, mas você pensou bem? Pensa de novo, pensa comigo. A gente volta em situações, tem um outro olhar, a gente consegue, à luz da psicologia, né, analisar a situação.
Por exemplo, eu sou paciente da Janine também. Também. Faço barras com ela. E dá para se perceber a evolução no campo espiritual quando a gente faz a barras. Também fiz. Só que não substitui o trabalho que a minha psicóloga faz. O trabalho dela é um complementar, é um auxílio, andam juntos. Tanto que no SUS, as ferramentas holísticas, né, são terapias complementares. Inclusive, tem no SUS, é importante pontuar, Importante. tem algumas ferramentas no SUS, como reiki, acupuntura, Olha. fitoenergética, mas eu ainda não vi acesso. Eu até gostaria de ver mais acesso. Eu tenho buscado, mas ainda não vi exatamente na prática. Então, cadê? Opa, né? Cadê que o povo precisa? Sim. A gente precisa. Sim, na época da pandemia, muitos reikianos trabalharam, auxiliando não só as pessoas internadas, né, como os profissionais de saúde. E foi comprovado a eficácia né? do reiki no tratamento de Covid. Reiki é incrível, né? Eu fiz barras também. Sim. Eu fiz apometria. Apometria, já correu barras. A barras, apometria. Eu amo apometria. Fez muita diferença. Então, assim, quando eu fiz barras com a Janine, foi aquela coisa de que eu já estava caminhando para uma percepção de algumas coisas, mas quando ela fez, abriu para que eu tivesse uma clareza do que eu quero, dos meus objetivos, de como chegar lá e não me perder no caminho, né? Então, eu percebia que a cada dia mais eu ia galgando um degrau em direção a um pensamento firme, a uma energia também estável, porque o pensamento instável traz sentimentos instáveis, Sim. Então cria um campo instável à sua volta, né? É aquela famosa questão, né? Você atrai aquilo que você pensa. E é verdade, né? Então, Total. isso foi uma ferramenta que me ajudou a pensar melhor. E coisas materiais na minha vida vêm acontecendo diante desses tratamentos, né? A gente tem resultado, gente. Tem resultado. E aí foi junto com a Mônica, porque a Mônica sozinha, ela estava me levando até um certo lugar, que é o lugar da mente, é o lugar do tratamento Da consciência da racional. consciência racional. Não se trabalha o inconsciente, né? Trabalha-se também, tá? Trabalha-se também. Na psicanálise, trabalha muito inconsciente, né? Mas ainda fica no campo da racionalidade. A gente entrou. Por exemplo, eu vou falar aqui uma coisa pessoal, né? A gente tá abrindo a caixinha, né? As cartas aí. Opa, daqui a pouco, hein? Por exemplo, a gente entrou numa questão de criança interior. Sim. Que à luz da psicoterapia, sua criança interior tem problema. Aí o que a gente faz? Tem algum remédio? Tem alguma coisa? Não, você vai ter que lidar com ela, vai ter que dizer não para ela. Quando ela vier, você vai ter que segurar ela, você vai ter que aprender a lidar e observá-la melhor. Sim. É isso, não tem um remédio, não tem nada além disso. E eu fiquei apavorado. Gente, como que eu vou cuidar? Já basta o meu herê, que dá um trabalho quando vem, que é tudo. Essa criança interior me fazendo fazer coisas. E aí a gente foi lá para Barras, já deu um jeito, né? Então, assim, são várias coisas que vão se complementando, que aí eu sinto que eu tô conseguindo lidar melhor com a criança, né? Eu faço, por exemplo, eu também tenho minhas terapias, os registros akáshicos. Sim. Pelo amor de Deus, você tem que falar dos registros. Tem que falar. Eu perturbo ele por conta dos registros. O Jairo tem uma forma de trabalhar, de acessar os registros de uma forma muito única. Porque tem, né, a técnica, mas a forma que ele acessa é uma forma muito única. Então, eu assim,
As pessoas chegam até mim e eu falo, peraí, você precisa de registro, vai no Jairo. Né? Poderia puxar a sardinha para o meu lado. Não, vamos por uma ferramenta X, Y. Não, vai para o Jairo. Porque ele tem uma profundidade no acesso que é incrível e facilita pra caramba o meu trabalho também. Ah, olha, parceria aí, ó. Sim, facilita muito. Aí passa no Jairo, depois a gente conversa. Mas conta o que são esses registros Eu acásticos. chamo de caixa preta. Conta aí pra gente. Pros nossos Vamos lá. ouvintes. Eu vou contar a partir Tá. da minha experiência. Tá. Os registros Hum, digamos que a gente acessa uma dimensão elevada. sim. Então, eu, como médium facilitador, tenho que fazer uma preparação muito grande, né? No dia anterior, evitar um monte de coisa para poder limpar o campo para poder fazer. Olha. É um trabalhinho. Sim. Um trabalhinho. Quando os mentores falam, Jairo, essa semana você vai divulgar os registros. Eu já sei que é uma semana sem comer carne vermelha, sem fazer certas coisas para poder limpar o vibracional. É Até- porque você acessa a supraconsciência, né? Que é a Aham. nossa... Vai ser meio doido que eu vou falar agora, mas vai fazer sentido, tá? Aham. Nós somos... Muita gente já ouviu falar sobre fagulhas divinas. Nós somos Sim, fagulhas nossa divinas. fagulha divina. Deus é a reunião de todos os eus. Sim. Uhum. Sendo que nós aqui estamos em um eu. Mas o eu final é a supraconsciência. Então, assim, tem a Luísa lá na dimensão X. Hum. E aí vão tendo várias Luísa em outras dimensões até chegar aqui. Então, cada pedacinho de Luísa tem uma evolução. Meu Tá meio Deus. doido, né? E aí o que o Jairo faz é acessar essa Luísa final, Ah, eu quero. É a caixa. Eu não fiz ainda. que é a caixa, que Ah, tem é a uma reunião caixa. de todos esses eus, entendeu? Mas se você... Mas peraí, vamos lá. Agora eu fiquei curiosa. Eu ainda não cheguei lá. Uhum. Ele vai acessar o que vai chegar? Não, você já tem Luísa lá, Ah, tem? nessa Já consciência. tem. Todos Assim como nós tem temos. Jairo lá, É. Tem Tem Janine Jairo, lá. Janine. Todos nós temos. Nós somos, né? Entendi. Tem um nome técnico que são fractais. Nós somos fractais. Partículas de Luísa, partículas Só que de Janine. Acessar é como se a Nossa. gente tivesse. É entrando. complexo, né? Bem complexo. É como Eu tô se, fingindo que eu tô entendendo, mas vamos lá. digamos que Fazendo inteligente. é Vai. como se Tentando fosse ser essa mais sala simples. aqui. E aí tivesse os arquivos, as caixinhas da vida da Luísa, mas não é só essa vida. É vidas anteriores. Vidas paralelas, A gente acessa questões da mente superior. que é esse grande eu que eu falei. A gente acessa várias coisas. Uhum. Mentorias, as suas mentorias aparecem, mentorias espirituais. E o que estava acontecendo comigo? Eu pedi, o Marcos também faz, ele não faz igual a mim, ele tem um jeito dele de fazer. E ele só chegava, Jairo, eu vi sua criança. Desculpa, Oi? não sei. Veio. Gente, Tem gente aí. Eu, Tem gente aí aí. ele, Jairo, eu não consigo ver nada seu, mas eu vejo você criança. E apareceu, eu já estava entrando Sim. nisso com a minha psicóloga da criança interior ferida. Aí apareceu você chorando, você isso. E aí toda vez que eu entrar com ele, só vinha a tal da danada da criança lá. Eu falo, não, quero saber das minhas outras vidas. Quero saber se eu fui um rei egípcio, se eu fui, A gente só quer saber coisa É, boa. logo ele. né? Lógico. Se eu fui da realeza chinesa. Ai, eu quero se saber isso também. né? Eu Ai, quero, ela- eu quero... nada Está preparada? Não. Pois é. Você lembra que a gente fez Não. leitura mediúnica? Lembro. Então, é mais forte. Então, pois é. E aí ele falava, não, já era sua criança. Isso não. E aí, vamos acolher ela. Hum. E a minha criança rebelde lá no registro, amiga. Não queria nada. Não queria nada. E eu, meu Deus, essa criança tá me atrapalhando a minha vida Tá toda. birrenta. Tá birrenta. Ela não queria nada. Marcos, vamos levar você pra ficar com seu pai. Não quero. Ih. Sabe? Porque é como se a gente interagisse com um fragmento nosso
que precisa ser curado. Mas ele fez o seu. O meu. Ah, ele É. fez seu registro. Eu tô fez o contando dele. a minha A experiência. sua experiência com o registro. Porque dos clientes, por exemplo, Janine, a gente entrou vidas anteriores, eu vi ela maga negra lá tocando terror. Uau, é. Vi. Era Outra maga. vida. Por isso que é hoje também, né, gente? Eu vou deixar ela falar sobre ela mesmo. Não sei se eu quero, não. Babado. Ah, não, conta só um pouquinho, cara. Aí tá me dando curiosidade, tá me dando vontade de fazer. Agora tá... Não, é muito Aí- legal. É. E eu queria saber da minha, né? O que Claro. eu O fiz, que, que eu né? fui, O que né? eu fui. Fui bruxo qual? né? Não, mas um amigo meu confirmou que eu fui também, né? Quase como Sim. você, eu fui. E você também me confirmou a última vez que a gente conversou. Verdade. Mas essa coisa da criança estava impedindo o meu crescimento. Isso é Olha, frio, isso aqui. É. e aí nada deu acessar a criança. Tem alguém aqui. Aí apareceu. Aí, isso foi antes da minha psicóloga falar da criança interior. Aí eu falei pra ela, olha, Mônica, quer dizer, a gente já tava tratando a criança sem saber. Sim. E aí, eu sentia quando eu ia nos lugares que, por exemplo, digamos que eu tinha que vir pra cá, não pro podcast, eu tinha que vir até pro podcast mesmo, Sim. vamos dizer. E aí a criança ficava, não, ficava uma voz de criança na minha cabeça, não, vai ter trabalho, você tem que sair de casa, tem que escolher roupa. Ué? Autossabotador. É. Era essa, e era uma voz de criança. Aí eu perguntei, isso não é espiritual, não é um egum, não é nada disso, não é um espírito que tá aqui, sou eu. Aí eu falei, Mônica, então, eu percebi quando eu fui na academia pedir a matrícula para me inscrever e tal, para levantar o preço, vinha uma vozinha na minha cabeça de criança falando, não, quero não, vamos embora. Olha. Começou a ficar claro, aquele trabalho Começou a fazer sentido. a ajudar na psicoterapia também. Sim. Então trouxe um resultado, porque agora eu tô tratando isso. Não teve nada, por exemplo, que me impedisse de vir aqui hoje, mas Sim. se eu não estivesse tratando, eu ia, ai, Luiz, eu não tô bem, eu tô gripado. Eu já inventei gripe para não ir pros lugares. Olha. Então, assim, a gente fica chocado com certas coisas. Eu vou falar aqui sem falar o nome da pessoa. Eu tratei uma cliente esses dias, essa semana, que ela é psicóloga, por exemplo, também. E ela é super aberta Sim. a esse movimento nosso aqui. Ela é Sim. Bacana. super bacana e tal. A gente troca muita ideia como consulente também. Mas tem como muitos colega. psicólogos que hoje estão com a mente mais Isso. aberta, né? Uhum. Aceitando mais o trabalho. Porque teve um período Uhum. que nos viam como rivais. Olha, Ah, Uhum. sim, o imagino. que esses terapeutas estão falando? Quem são eles para se intitularem terapeutas? Ficaram forçando um movimento até de regulamentação da profissão e tal, que ficou um debate bem grande, mas agora as coisas acalmaram. Que bom, né? Acalmaram. Porque uma coisa não exclui a outra. Não, Pelo contrário, não, né? É o que a gente tá Exatamente, falando aqui. complementa. E aí, pra ela, quando eu abri o registro pra ela, nas cartas eu tinha mostrado que eu fiz uma leitura, eu falei... Não, ela não me contou nada, que ela é dessas, é daquelas que gosta de experimentar. Depois Aquele você povinho pode que falar disso. testa, né? Testa. Experimentar o cartomante. Logo quem? O bravo. Gente que gosta. Gente, não, deixa só rapidinho, gente. Para aí, segura rapidinho essa parte de experimentar o cartomante, porque eu vou falar minha história com o Jairo pra vocês. O Jairo sabia da minha vida toda, eu nunca tinha visto o Jairo. Ele, eu já me consulto com ele desde 2018. Uhum. E ele sabe de muitas coisas da minha vida que muitas pessoas que são próximas a mim não sabem. Uhum. E eu falei, gente, eu não conheço esse homem pessoalmente, não é possível. Foi assim. Eu fiquei passada, porque vocês querem testar o Jairo, querem testar a Janine, tudo bem, problema de vocês, mas tipo assim, não adianta. Vai ter que segurar o rojão. Vai ter que segurar o rojão como eu segurei. Mas eu não fiz pra testar, não. Eu realmente Uhum. fui indicada e fui. Mas assim, pessoas que querem testar, fazer o quê? Não. Não, e é muito doido. Jairo é maravilhoso, cara. Janine. Aconteceu até comigo Sabe recentemente. Chegou uma moça, não, vim aqui, curiosa, nunca joguei, papapá. Falei, que legal. Então,
Vamos lá. Aí abriu o jogo, aí a pessoa ficou com aquela cara assim. Falei, tá tudo bem? A gente percebe, né, a linguagem corporal. Sim. Não tá fazendo muito sentido, não. Ah. Só que assim, eu falo que a energia fala mais do que a boca. Sim. Energia não mente. Aí Nunca. eu falei, cara, tem algum processo de negação aí. Aí ela, não, mas pode continuar. Ah. Falei, pode continuar, não tá fazendo sentido. Eu pensando. Sim, mas claro. Vamos lá, Continuou? vamos seguir. Continuei, fingi que eu não entendi. No final, o que não estava fazendo sentido, ela me confirmou tudo. Mas por que que as pessoas fazem isso? Isso já aconteceu várias vezes, algumas vezes. Por que que as pessoas fazem isso? Porque elas entram num estado de negação da determinada postura ou situação da vida que é mais confortável você ficar ali, mesmo que esteja ruim, mas é confortável, o lugar já está quentinho, do que você ir para o enfrentamento. Ainda mais ouvindo que às vezes não é o que você espera. Geralmente é. É. Geralmente é. A pessoa escuta o que ela não quer ouvir. É, entendi. Né? Sou- E aí fica ali de criança birrenta. É, mas aí fala da pessoa que te testou, e aí? Não, mas a minha cliente, Hum. eu conheço ela há um certo tempo. A gente já, lá nos tratamentos e nas cartas, eu já vi, eu já fiz o outro tratamento do alinhamento de Saint-Germain, que, por exemplo, eu descobri que ela estava magiada e a gente ali conseguiu limpar o vibracional dela e tirar. Né? E depois ela me contou, ela não tinha me contado também. Ela falou, já era um homem que eu conhecia há uns 10 anos atrás, que era obcecado em mim. Falei, moça, esse homem tentou te amarrar. E aí a gente viu que saiu um dragão de dentro dela, gigantesco. Não era uma coisa de luz, um dragão saindo da pessoa, Nossa. tá? E aí, beleza, passou o dragão, ela continua passando comigo, ela faz a leitura mensal, né, todo mês ali. E a gente fez o registro e ela não me contou nada do que ela queria. Ela só falou que queria uma abertura de mente, ela queria entender por que a vida amorosa dela estava travada e tal. Vamos lá. Eu botei as cartas. Tem uma índia, né? Você teve uma ancestral índia. Ela abriu um olhão assim. Ela, Jairo, fala mais aí dela, não sei o quê. Falando. Vamos entrar no registro. Aí eu vi a vida toda da Índia. Essa Índia foi ela em uma outra vida. Uma Índia xamânica, parteira. Ela xamânica, para mim, todos eles são, né? Tem o conhecimento das ervas, Pra mim também. Então, né? E aí ela conhecia enfim, eu contei a história dela toda, passei a mensagem que aquela vida anterior e as nossas vidas anteriores têm uma mensagem para passar para nós. Para ela ficou muito emocionada, ela chorou copiosamente. E eu não entendi, gente. A gente veio ver a vida amorosa dela, depois a gente... E ela tá chorando no carro dessa Índia. E aí, no final, a gente olhou a vida amorosa, olhou tudo, até porque aproveitou para olhar dentro da leitura de registro. Ela falou, Jairo, eu esperei a minha vida inteira para falar com essa Índia. Eu falei, como assim? Você nem sabia que tinha? Eu falei, não, meu coração dizia que tinha uma pessoa, um ancestral, querendo se comunicar comigo e eu tentava várias terapias, vários meios e não conseguia chegar. E eu não achei que fosse hoje com você que eu ia conseguir. E eu fiquei assim, nossa, é tão sério assim, ela ia pagar um tratamento, eu nem sei o nome, ela me falou que é caríssimo. Depois eu vou pesquisar junto com a Janine para que é caríssimo para fazer uma leitura de aura de vidas passadas. E ela regressão, falou, não é regressão, não. É uma outra coisa. Ela falou o nome em inglês. Ah, tá. E essas terapias em inglês... Ah, tá. Aí né? preço é em dólar. Preço é em dólar. É. Né? Enfim, ainda não é popular aqui. Mas ela é antenada, ela conhece. Ela falou que a vida dela ali virou uma chave. Mas ela poderia ter dito que queria conhecer a vida passada dela, ela não falou.
Eu tive que descobrir ali, tive que pescar. Que eu falei com ela, ela parecia uma criança. Que eu falei da Índia antes pra ela, ela ficou toda boba. Eu falei, vamos conversar com a Índia? Vamos. Aí a gente entrou e falou. Eu falei, por que ela não falou logo que ela queria uma mensagem espiritual? Ela ficou... Por que ela, na hora que a gente estava lendo as cartas, ela não me falou? Às vezes as pessoas, elas querem testar a gente, né? Mas não é por mal, é por conta de um inconsciente coletivo da cartomancia que diz que nós sabemos tudo. Fala um pouquinho também. Por quê, né? Vem daquela história do povo cigano, que eram os adivinhos, que liam as mãos, que liam as cartas, né, as moedas, e eles sabiam da vida das pessoas. Sim, pode acontecer. Tem até vertentes de leitura que você pode, que é leitura adivinhatória. Sim. Né? Mas vamos dizer que o mais comum é a leitura divinatória, a leitura que a gente faz. Certo. Né? A gente vê sobre a sua vida, sobre orientações, sobre o caminho. Pode ser que venham outras mensagens, né? Que você receba uma mensagem muito direcionada, até com tempo. Daqui a 3 meses isso aqui vai acontecer. Isso pode acontecer, é comum, mas não é todo cartomante que faz esse tipo de leitura. Né? Ainda tem aquela questão do charlatanismo, né? Infelizmente, né? As pessoas acham que cartomante é charlatão, que tá ali só para ficar enrolando o povo, enganando as pessoas. Gente, cartomancia é muito sério, é um estudo. Exige estudo, exige dedicação e exige não só investimento, como a gente falou no início, Sim. Investimento de tempo, investimento financeiro e a troca financeira. Perfeito. Né? Não é porque você é cartomante que você tem que fazer leitura de graça. Porque você está com uma entidade. Se você estiver incorporado com uma entidade e essa entidade fizer leitura de cartas, é uma coisa. Pode ser que a entidade também peça uma moeda de troca. Sim. O povo cigano trabalha com troca. Sim, trabalham muito. Pode ser uma vela, um incenso, não importa, mas existe a troca. E nós somos cartomantes de profissão, é uma profissão. Então, é importante pontuar, porque as pessoas ficam, porque está cobrando, porque não sei o quê. Gente, é trabalho, tem que pagar boleto, tem filho para criar, a vida para viver. Imagina, né? Sabe o aluguel? Então, a gente paga com dinheiro de carta, tá? É profissão, não é hobby, né? É profissão, a gente trabalha, estuda, se dedica e se aprimora para isso. Imagina, vem a conta de luz, receba toda a minha energia. Toma. Não é assim, né, gente? Vou pagar com axé. Axé. Vem a light, vocês. Axé. Ué, mas então vou cortar tua luz. Né? Porque é isso, a gente vive num mundo capitalista. Exato. Agora, então, para finalizar, eu já tô olhando para essas cartas. Aí eu vou... Eu não sei, aí vai ficar a critério de vocês. Um recado geral. O que vocês pensaram em trazer? Vamos lá. Deixar a critério de vocês. Quem sou eu na fila do pão para falar o que eu quero? Então, eu trouxe o baralho cigano certo. E o oráculo da lua vermelha. Mas agora eu entendi para que serve o pêndulo, que também veio. É para eu ver um dos oráculos para poder passar uma mensagem geral. Tá. Mas antes disso, eu queria que o Jairo abrisse as cartas, se você não se incomodar. Tá. Eu vou sugerir 2 perguntas aqui pra gente responder. Amiga, vamos falar sobre... Você quer vir pra fogueira? Ai. Vamos falar sobre o futuro do podcast, que eu acho que a gente tá aqui. Vamos. E vamos fazer uma leitura pro Brasil até o fim do ano, que é uma coisa geral. Perfeito, maravilha. Tá. Eu vou começar aqui com o podcast Mandela Pod. Qual é o futuro? O que vem por aí? Como estão as tendências? Uau!
gente. E um conselho, né, amiga? Sem conselho, nada se faz. Conselho. Gente, gravem Você essa faz a data aí, previsão, eu faço hein? conselho. Uhum. Gravem essa data aí. Jair e Janine, dupla babadeira, tá? Eles não erram, gente. Vamos lá. Tô na fogueira aí. Vamos ver aqui. Esse baralho é consagrado para minha cigana. Né? Ela que pediu. Então é ela que tá respondendo aqui. Ai, meu Deus. Você tá no momento de reconhecimento. Carta da Lua. A Lua, no aspecto profissional para o povo cigano, é reconhecimento, é brilho. Né? No baralho cigano, diferente do tarô, a Lua tem uma visão muito positiva quando a gente fala de profissão, de trabalho. Então, o podcast ele tá vindo para os holofotes. É como se ele tivesse passado pelas 4 fases da Lua e entrando na Lua cheia, onde ele vai ter um destaque aí, Uau. né? No negativo, tem algumas coisas que você ainda está trabalhando em relação a isso. Reformulando, repensando, Sim. né? Talvez você começou de uma forma e agora já está mudando um pouco a fórmula, mas ainda é segredinho. Para ficar em off. Calada vence. Exatamente. Tá? Tá. Nos seus caminhos, vamos lá, vai ter mudanças sim. Chega pulou. Eita, viu? Mas vai ter a colheita, foi se veio, tá? Tá pedindo para você ficar muito silenciosa com essas mudanças. Certo. O poço aqui, ele é uma carta que traz o resultado de uma forma porque a gente desce o balde para buscar ali a água, o alimento. Então, muitas vezes, a ideia de recomeçar alguma coisa ou de voltar atrás pode te parecer um pouco perda de tempo, um pouco... Eu vou usar essa palavra não dizendo que você está pensando dessa forma, mas um pouco de, nossa, vou ter que recomeçar do zero e Sim. perder aquilo que eu já consegui. Mas não, você está abaixando, mas você vai retirar o resultado. E aí vem a colheita. Então, não tenha medo de voltar atrás em alguma coisa que te gerou algum arrependimento no processo. Tá. Alianças firmíssimas vão surgir e vão manter esse projeto adiante, tá? Você está pensando em pegar algum fomento, tá muito favorável, tá? Uau! Ih. Aqui, ó, aliança e colheita, Sim. foi-se. Colhendo o trigo, né? O resultado aqui da sua colheita, daquilo que você planta. Você acha que a água do poço é para regar o quê? Né? Seu projeto. Ai, que maravilha. Então, aqui a foice está positivada. Então, pode ser que você consiga aí patrocínio, fomento, está bem favorável, tá? Bem Tá. favorável. Mas calada vence, né? Tem alguma Muito mudança caladinha. importante aqui que você tá com medo porque você considera que tá voltando atrás. Tá refazendo algo, tipo, ai, eu me arrependo de ter começado dessa forma, queria fazer diferente. E aí você fica, ai, não queria, poxa, eu já comecei, agora eu vou ter que voltar. Volta, não tem problema nenhum, não. Mas não deixa em off. Tá. Esse é um processo só seu, tá? Afinal, o nome é Mandela, pode. É seu. Você pode tudo, amor. Eita. Obrigada. Vambora. E você? Então, é uma mensagem, e bem complementando o que o Jário está falando, tem realmente essa questão dessa insegurança que ele pontuou. Então, é algo que é preciso ser trabalhado, é preciso ser ressignificado para não atrapalhar o seu caminho. Vão vir muitas parcerias para você. Inclusive, a espiritualidade está te caminhando algumas pessoas como parceria, mas aqui vem um alerta de você tomar cuidado com pessoas que vão se aproximar também, oferecendo algum tipo de parceria. Sempre quando chegar alguém, assim, do nada, sabe? Aquele do nadão. Do nada. Se conecte com a sua espiritualidade, que a sua mentora
ela vai te dizer se deve seguir ou não, tá? Tá, obrigada. Vai. Obrigada. gente. Engraçado que ela falou isso, porque sabe o que que eu senti, amiga? Que você falou dessa O macumbeiro, Adoro. Que vai ser alguém que não vai de cara, ela vai querer oferecer uma parceria, mas ela vai ficar sondando com perguntinhas. Ai, mas como que você começou? Onde que você grava? É porque vem com Como- segundas intenções, não vem com Então, assim, é o uma coração dica aberto. que eu senti. Eu senti aqui nesse jogo, por isso que tá falando. Mantenha os planos em segredo. Tudo Tá. bem você ser educado com essas pessoas, mas elas vêm com perguntinhas, você não precisa sair falando, tá? Entendi. Tem gente que realmente é curiosa, né? É. Que quer saber quanto que é, onde você tá. Mas é curiosa, não é pra somar. Oi. É verdade. Vamos para a segunda parte? Sim. Vamos Vou pegar o tarô agora. Agora é o futuro do É. país até o final do ano, né? Porque esse episódio vai ao ar lá pra setembro, mas ainda vai dar tempo. Vai. Muita coisa vai acontecer Muita ainda. coisa. Opa. Setembro, não, ele não, nós duas, né? É nosso mês. Ele é finalzinho de agosto. Sou virginiano de agosto. Metódico. Eu falo, vocês são metódicas. O virginiano de agosto é sistemático. Opa. É Não sei o que é chato. melhor, o que é pior, né? Não sei o que é pior, Não gente. tem Qual é a melhor, nem- diferença? não tem melhor, não. Apenas diferente. Quer dizer, acho que não tem diferença, mas tudo bem. Pois é. Enfim, mas... Ih, meteu um. O futuro do país aí até o final do ano. Vou pegar o baralho cigano também. Complementar aqui. Ele lê o futuro, eu vou ver uma mensagem pra gente, Tá. tá? Complementa, No né? coletivo. Tá uma energia, eu vou, antes de mostrar as cartas, assim, olhando, é uma energia ainda muito displicente e de dúvida no coletivo. Não, vamos ser direto ao assunto. Não houve aprendizado com o que aconteceu na pandemia. Não houve aprendizado com o que aconteceu. Aqui a gente pode usar a palavra desgoverno? Pode. No último desgoverno. Então, ainda se colocam a população em casinhas e muitas decisões ainda, no geral, no coletivo, se criando novos núcleos, tanto de núcleos de crescimento, núcleos que fazem o que a gente está fazendo, né? Sim. Que tentam trazer conhecimento, mas do lado de lá eles estão se renovando, tá? Então tá rolando uma renovação da política, tanto no viés da esquerda quanto na direita também. Vão surgir novos nomes. O que é velho dificilmente vai ser reaproveitado, tá? Meu Deus. Inclusive, eu não sei, eu já vou olhar uns anos à frente. Dependendo do que acontecer esse ano, por exemplo, Lula talvez não vá ter condição de se reeleger, Sim. tá? Porque tem o cansaço, ou 9 de paus, o cansaço de nós que estamos mais na lógica das coisas antigas, que ainda carrega, né, todo mundo carrega a consciência, né, a coletiva, a percepção da realidade. Mas a gente está se cansando, a gente está largando de mão. Então, tá tudo na mão de uma renovação, de uma juventude que ainda não está maduro para fazer escolhas. Ainda não está madura o suficiente, tá? Fechando com o baralho cigano. Respirei fundinho. Pensei. Para o Brasil em si, né? Assim, a questão financeira tá puxada. Ainda tá incerta até o fim do ano. Sim. Conselhos
gerais para você, pessoa que trabalha, que está ali na labuta, ou que está começando um novo negócio. Vai com segurança, vai com firmeza, porque ainda vai ter um pouquinho de desemprego, vai ter um pouquinho de instabilidade profissional. Para quem tem negócio próprio, vai ter que aí trabalhar o dobro, talvez, para manter, tá? Mas eu creio que na virada do ano as coisas melhorem para o próximo ano. Né? A virada, a estabilidade, ela vem para 2024, né? Que aí vai ser ano 8, ano da justiça. Que é um ano que traz o resultado. Caô. E, né? Exatamente. Aí sim a gente vai ver a tal da justiça sendo feita. Esse ano ainda não tem. Ah, mas peraí, rapidinho. A gente vai ver a justiça sendo feita? A gente vai ver. A gente vai ver a justiça sendo feita. Por isso que esse a ano. Justiça mesmo? Justiça? Por aí. Agora ficou em alguns aberto casos se a vão ser justiça resolvidos. divina ou a justiça dos homens, né? Isso ficou As aberto. duas. Assim, alguns casos, eu não vou citar aqui para não levantar polêmica, mas alguns casos, assim, que estão na televisão diariamente. Eu acho que se resolve ano que vem. Esse ano não. Tá difícil. Tem o movimento burocrático, por exemplo, quase não aparece no jogo, né? Movimento dos grandões sim. E da justiça como uma ferramenta. É como se eles estivessem mais preocupados com rede social. O livro é um elemento que no baralho representa a rede social, representa comunicação, né? É como se eles estivessem mais preocupados com a forma que as coisas são vistas do que com o que realmente é. Entendi. Então, se está tendo uma mudança de valores, o que está guiando as novas gerações, que agora já são eleitores, têm título, e algumas velhas também, a tomada de decisões impensadas e impulsivas. Então, assim, a justiça ela pode ser feita ano que vem, mas esse movimento coletivo, guiado por essa manada, ele não é muito favorável para a gente, não. Tá. Desculpa. Vamos dormir com esse barulho, minha gente. Vai lá, É Janine. muito louco porque as cartas se comunicam, né? E o que o Jairo falou aqui de conselho com relação ao financeiro, era isso que eu ia falar. A gente ainda vai passar por um período de instabilidade. Então, é hora, sim, de ter uma relação melhor com o dinheiro. Uma relação mais saudável, mais até controlada. Entender que o dinheiro não vem para nos trazer nenhum tipo de malefício, muito pelo contrário. Entenda o dinheiro como seu amigo e trate ele como seu melhor amigo, né? E tenha uma relação saudável com ele para poder passar por esse período. A gente ainda vai passar por um período bem delicado, mas as coisas tendem a melhorar. Mas até melhorar vai demorar um pouquinho. Realmente, assim, eu concordo com o Jairo. Lá para 2024, 2023, ainda não tem nenhuma previsão positiva nesse sentido. Tá. Eu vou dar só uma última insight que eu vi. Janine pode complementar se quiser com essa leitura ou abrir outra. De saúde. Elemento ar. Tô rindo. Gente, a conexão desses dois é demais, gente. Tô rindo porque aqui vem falando dessa instabilidade emocional das pessoas. Sim. Né, para as pessoas tomarem muito cuidado. Eu falo que muitas águas internas, né? Tomar cuidado com a parte circulatória, com a parte cardíaca, com a parte emocional, sabe? Precisa ver isso com muito carinho, com atenção, entender que é necessário aceitar ajuda sim, pedir ajuda sim, e focar nisso, porque vamos dizer que é um calcanhar de Aquiles. Sim. O coletivo. Orgulho, né? E assim, as pessoas estão muito adoecidas. E só que poucas
poucas estão entendendo isso. Hum. Então é necessário esse despertar. E é coletivo, tá? Sabe aquele ditado, os bons se vão antes? Sim. É mais ou menos isso. Não que vai ter Entendi. uma questão de doença, mas os bons estão cansados, 9 de paus. Isso se reflete no tipo de problemas de saúde que aparecem, né? Que aí é problema ligado à pressão, a questões do corpo, diabetes. Que Que ataca, que diabetes é tristeza, né? é. Falta de doçura na vida. E isso é para nós, que já Sim, estamos, coletivo. já estamos É. indo. Mas para a juventude, crianças e adolescentes, tem uma questão envolvendo o elemento ar, doenças respiratórias ainda. Não sei se... Aqui, ó. Tô vendo. Isso aqui para mim, e aqui é criança, tá? Pajem de espadas. 7 de copas ainda pede uma certa cautela em tá de olho, tá observando as Sim. próprias crianças por conta disso. Não que vai resolver completamente, mas as nuvens também. E é interessante você falar da questão respiratória, porque respiração, pulmões. Pulmões, problema no pulmão é tristeza. Também Tristeza vem, acaba... emocional também. Exatamente, emocional. Então, olha como é que as coisas vão se conectando. conectando. Cuidar do emocional dessas crianças, então, para sair desse inconsciente coletivo aqui, tá? Mas é isso. Fechamos. Fecharam, né, gente? Olha, Deixa eu gente. só tirar uma mensagem final para Claro! Por favor, pra gente finalizar. Gente, olha só. Então a Das gente vai finalizar aqui o deusas. 10º episódio do Mandela Pod com uma mensagem final aí da Das Janine, deusas. das deusas. Isso. Né? Agradecer mais Isso. uma vez a participação de vocês. Foi incrível. Amei, amei, amei. Eu Voltem agradeço. quando quiserem. Quando tiverem mais projetos. Ou não também. Ah, eu quero voltar, eu quero, sabe... Falar mais sobre o meu trabalho, fiquem à vontade. As portas do Mandela Pod sempre estarão abertas para vocês. Eu escolhi uma carta? Exatamente. Vou escolher, não vou nem olhar. Mensagem final, hein, gente? Veio uma... Olha que linda. Linda. Veio logo uma- Mostra ela pra câmera. Veio logo uma feiticeira. Opa! Por que será, né, minha gente? Ela fala para você: na minha escuridão crescente, desperte sua magia. Sinta no fundo de si, livre e criativa. Não tema. Eu seguro sua mão e lhe mostro o caminho para abraçar o espírito. Ela te manda uma bênção, tá? Estar entre dois mundos, conhecer o invisível e tecer no mundo a magia criativa. Que lindo! Obrigada. Vou Só levar essa segue- mensagem. Segue que vem um caminho de muita potência e expansão para você. Ih, axé, eu Lindo. recebo. Então, gente, querem dar aí suas palavras finais pra gente finalizar nosso episódio? Eu quero agradecer muito o convite. Muito feliz, foi muito leve. Estou realmente muito feliz. Pedir às pessoas para me seguirem. Isso aí. @Espaço Conexão Astral Terapias, para saberem mais sobre o meu trabalho, saberem mais as movimentações que estamos fazendo no espaço. E estou muito feliz de estar aqui com você. Eu também. Lindos. Muito obrigada, porque esse encontro aqui é graças a você. Então, muito Imagina. obrigada. Fui uma enviada aí. eu acho que eu fui uma mensageira. Axé. Axé. Mensageiro é Exu trabalhando, né? Claro. Não se faz nada sem Exu Com antes. certeza. Então, eu só tenho a agradecer por esse espaço, por poder falar um pouquinho daquilo que, para mim, é o que move a minha vida, né? O meu trabalho é uma parte muito importante de mim, então, todos que abrem a porta para eu mostrar, eu só tenho a agradecer, tá? É isso, amiga. Gratidão, muita luz, muito axé no teu projeto. Axé! E Obrigada. caminhos abertos lá em todas as coisas que você estiver colocando a mão.
tá? Muito obrigada. Obrigada a vocês dois. Muito obrigada. Voltem sempre. Sou fã do trabalho dos dois, vocês sabem. E, assim, sigam Janine, sigam Jairo. Usem o trabalho deles, né? Contratem, porque são maravilhosos, gente. Vocês sabem que eu sou fã, eu sou suspeita. É isso, gente. Obrigada. Obrigada pra todo mundo que ouviu a gente nesse 10º episódio do Mandela Pod. E assim me despeço aí desse episódio incrível. Um beijo pra vocês. Tchau, tchau. Até o próximo episódio do Mandela Pod.